Boa tarde. Eu sou Juliana, trabalho com a Arcésis Albuquerque na Gerência Geral de Informação e Saúde Suplementar. E a gente pretende falar um pouco da informação que a gente tem, tanto recolhida pela agência, né, via operadoras, e o que a gente também disponibiliza e onde vocês podem encontrar essas informações. Só para contextualizar a informação em saúde suplementar no país, né, a gente primeiro lida com um contexto onde não existe uma informação sobre saúde suplementar de forma padronizada e universalizada no país. E essa informação, quando existe, muitas vezes é inconsistente ou incompleta. Então a gente lida com esse desafio inicial, que é conhecer qual é o universo que a gente vai trabalhar. E aí a gente se baseia em 3 grandes temas, que são os beneficiários, as operadoras e os planos. E a partir desses grandes temas, a gente começa a recolher informação do mercado. E a nossa principal fonte de informação são as operadoras. Isso também é um desafio para a gente. Então, atualmente, a prioridade inicial de captar, gerar, analisar e divulgar as informações foi concluída e a gente, nesse momento, foca na qualidade dessa informação que a gente tem. Com a experiência de alguns anos, né, trabalhando com informação, conhecimento técnico que foi desenvolvido nesse tempo e a consolidação da própria política regulatória, a gente hoje tem noção um pouco melhor de como trabalhar para qualificar essa informação que a gente tem. Não só os dados que a gente já recolhe do mercado, mas também de qual informação que a gente está produzindo e aí que dados que a gente precisa para trabalhar uma informação com qualidade. Não só aqueles que já estão nos sistemas. Por isso a gente revisa periodicamente os nossos sistemas de informação, para incluir dados, alterar alguns campos e trabalhar com essa qualidade. Bom, em relação aos beneficiários, né, esses são dados dos sistemas de informação de beneficiários. A gente vê que tem um crescimento no número de vínculos. E em 2000 a gente tem um número de 33 milhões de vínculos, e em 2009 a gente chega a 53 milhões, aí somando assistência médica e odontológica. Atualmente a gente tem aproximadamente 22% de taxa de cobertura no país por planos de assistência médica. E o que é importante colocar, por que a gente trabalha com vínculo, né? O nosso sistema de informação dos beneficiários, ele tem como unidade de análise, cada registro, um vínculo de um indivíduo com um operador. Então, quantos planos aquele indivíduo tiver, quantas vezes ele vai estar repetido no nosso sistema. Isso porque, inicialmente, a gente não teria um número único que pudesse fazer essa vinculação entre as pessoas. Os contratos firmados, principalmente no início da vinculação, eles não exigiam CPF. Atualmente, a gente passa a exigir de todos os titulares o CPF no cadastro. Isso é muito mais novo do que o início da regulação. Nesse momento, a gente não tinha isso. Então, a gente trabalha com um registro... A gente trabalha com um registro de vínculos e não de beneficiários. Bem, nós temos trabalhado para qualificar esse cadastro no sentido de ter uma tabela individualizada de pessoas. A gente está em andamento no projeto do Cadastro Único, que a gente faz vinculação dessa base de dados de beneficiários com outras bases de dados nacionais, principalmente com o CNIS e Ministério da Fazenda no CPF. Então, hoje a gente está no meio desse projeto e a gente espera em breve ter também o número de indivíduos cobertos. Agora, só para diminuir um pouco a ansiedade, a gente fez algumas estatísticas em relação à PNAD, a Pesquisa Nacional para a Amostra dos Domicílios, e a gente verificou que a diferença em relação ao CIB para a PNAD é de apenas 3,1%. Então, a gente teria 3,1% desse número total que estaria a partir das duplicidades de vínculos, se a gente estiver cobrindo todas as pessoas que estão cobertas na PNAD. Bom, então essas pessoas, 75%, esses vínculos, a gente vai trabalhar com vínculos, mas aí como proxy de pessoas, né? 75% desses vínculos são planos novos, ou seja, eles foram contratados posteriormente à Lei 9656 de 1998, então eles estão sob a égide da regulação. 73% são planos coletivos, então eles são contratados via uma empresa ou uma associação ou sindicato. E são planos individuais ou familiares. Aquele pequeno percentual que a gente tem ainda de não informado, quase a totalidade se deve aos planos anteriores à lei, em que não havia a exigência de todas essas informações que hoje a gente tem nas nossas bases de dados. Então, por isso, a gente ainda tem esse resíduo de indivíduos. Atualmente, somente entram nesses planos antigos dependentes. Bom, e essas pessoas, elas que
são, na sua maioria, em planos coletivos e planos novos, elas têm cobertura, na sua grande maioria também, ambulatorial e hospitalar. A linha verde, que está se destacando lá em cima, são os planos com segmentação hospitalar mais ambulatorial. Se a gente somar ali a azul clara, que é o plano de referência que também tem essas coberturas, a gente vê que grande parte da população, na verdade, tem assistência tanto ambulatorial quanto hospitalar pelo plano. E ali em laranja a gente tem exclusivamente odontológico, que também tem uma subida bastante grande. Bom, a Álvaro até já comentou sobre a pirâmide populacional, mas para destacar, as barras cheias, elas são da população brasileira, em azul o feminino e em verde o masculino. E as barras só com contorno são a população de beneficiários. A gente pode verificar que é uma população mais envelhecida, a população de beneficiários. Além de mais envelhecida, se a gente faz a distribuição aqui com dados da PNAD também por tecido de renda, a gente percebe que os 10% mais ricos são aqueles que têm maior cobertura. Isso é proporcional à renda, né? E aqui a gente coloca tanto o plano público quanto o privado, apesar da nossa atuação se restringir aos planos privados. Mas a gente percebe que a gente trata com uma população que está inserida no mercado de trabalho, na sua maioria até planos coletivos, que é mais envelhecida e que tem uma renda diferenciada em relação ao resto da população. Se a gente distribuir no país, a lógica econômica prevalece. A gente vê no Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, as maiores coberturas. E aí, por municípios, além do Sudeste, a gente também tem alguns destaques, principalmente para as capitais e para as regiões metropolitanas, no país inteiro. A gente trouxe aqui um foco na região metropolitana de São Paulo para destacar as coberturas que são bastante altas, né? São Paulo tem 57,8%, são os dados mais atuais que a gente tem, de junho desse ano. São Caetano do Sul chega a 94,2%, Santo André 57,4%, Rio Grande da Serra 36,9%, São Bernardo do Campo 52%, Barueri 55,9%. Uma coisa importante quando a gente trata da análise geográfica desses dados é que, como a maioria dos beneficiários está em planos coletivos, muitas vezes a informação de endereço ela se refere ao endereço da empresa contratante e não do indivíduo, do beneficiário, apesar do nosso sistema ter claramente a regra de informar o endereço de residência da pessoa. Né? No entanto, como a mediadora muitas vezes da empresa, é comum a gente receber endereços múltiplas vezes. Né? A gente já pegou, principalmente a Avenida Paulista, que tem muitas sedes de empresas, uma cobertura fenomenal assim, de pessoas. Né? E isso impacta, claro, nessa análise da taxa de cobertura. O doutorado já mostrou pela manhã esse gráfico que mostra a concentração de um grande número de beneficiários num número pequeno de operadores. Ele fala do desafio da concentração de mercado. Agora, para a gente que trabalha com a informação, de certa forma, esse dado ajuda o nosso trabalho, porque a gente concentra nossos esforços nesse número menor de operadores e com isso a gente tem um impacto bastante grande no mercado, em se tratando de volume de beneficiários. Né? Então, por exemplo, ali, tratando com 37 operadoras, a gente está lidando com 50% dos beneficiários de planos médicos de assistência médica. E a gente foca principalmente as nossas ações nessas maiores operadoras e aí progressivamente vai chegando as outras. Aqui é um comparativo das modalidades de operadoras no Brasil e na região metropolitana. Brasil em verde e região metropolitana de São Paulo em azul. No Brasil, o gráfico da esquerda é o número de operadoras e o da direita, a distribuição proporcional de operadoras e no lado direito de beneficiários. No Brasil, a gente tem a maioria de medicinas de grupo, seguida das cooperativas médicas, e na região metropolitana, as cooperativas médicas são a maioria. Agora, em termos de beneficiários, né, o Brasil segue a mesma lógica das operadoras, mas na região metropolitana de São Paulo, 60% dos beneficiários estão em medicinas de grupo. E as seguradoras especializadas em saúde, que são minoria, tanto no Brasil quanto na região metropolitana, elas têm um volume muito grande de beneficiários. Elas chegam a 22% dos beneficiários da região metropolitana. E são empresas, na sua maioria, nacionais. Aqui é uma evolução do registro de operadoras, a gente vê que tem uma queda no número de operadoras. Agora, em verde,
Isso, claro, reflete um aumento do volume, a gente trata com empresas de maior porte atualmente, do que a gente tratava no início da regulação. Agora, a gente percebe também que tem um cancelamento muito maior de empresas que de fato nunca tiveram beneficiários. Então, e aí engloba uma série de situações, né? Inclusive aquelas que de fato nunca foram operadoras. Nunca tiveram beneficiários no início da regulação, na corrida por registro, fizeram registro e aí se deram conta que não eram operadoras. Muitas empresas cadastraram RH como autogestão, tem vários casos. Então a gente verifica que o mercado se mantém. A maioria das operadoras consegue se manter no mercado. A maioria dos cancelamentos se deve realmente a empresas que nunca tiveram beneficiários, então não se caracterizavam mesmo como operadoras. Que é o verde, né? As que nunca tiveram beneficiários, e em amarelo, as que tiveram, falando das médicas hospitalares. Elas se organizam no país assim como os beneficiários, elas estão nos locais de maior atividade econômica. A gente trouxe um pouco da receita, aqui são dados de 2008, atualizados já com as competências de 2009, e a gente chega a uma receita bem alta de 57 bilhões no total de operadoras, sendo 56 dos operadores médicos hospitalares, que são responsáveis por 93% de toda a receita, né? São as odontológicas também. E enquanto tem 81% dos beneficiários. Então, a receita média mensal por beneficiário é de, em média, R$ 94,00. Nas operadoras médicas hospitalares, 111, e nas exclusivamente odontológicas é bem mais baixo, é R$ 11,00 apenas. O crescimento dessa receita é muito similar ao crescimento das despesas. A partir de 2007 a gente tem uma inclinação um pouco maior desse crescimento. Isso se deve à inclusão da obrigatoriedade das autogestões enviarem informações, que antes desse período elas ainda não eram obrigadas. Então a gente tem um incremento também do número de informantes, por isso a gente cresce um pouco mais inclinado. Aqui só a divisão das despesas administrativas e assistenciais, para a gente verificar que na maioria as operadoras gastam mais com despesa assistencial do que administrativa, e a exceção aqui são as filantropias. As odontológicas também têm um gasto administrativo percentualmente maior do que as de assistência médica. Bom, e aí a gente trouxe um pouco de dados de estabelecimentos, né? Já foi bastante comentada aqui a questão da dualidade do sistema, e isso se reflete na rede também. A gente tem uma rede que, em grande parte, atende tanto ao convênio com o SUS quanto outras formas de financiamento. Isso para o Brasil, a gente tem ali 880 estabelecimentos que atendem SUS e plano privado, 5.117 que atendem SUS, 672 que atendem plano privado e não atendem SUS, e 937 outros estabelecimentos que podem atender convênios particulares ou, no caso, o pagamento direto do bolso, né, ou planos públicos. E aí, para o município de São Paulo, na verdade a gente não pôde fazer para a região metropolitana, então eu trouxe o município. A gente vê o mesmo, bem similar, né, essa distribuição, mas a dualidade é menor. A gente tem, proporcionalmente, um menor número de estabelecimentos que atendem os dois tipos de convênio. Isso é um pouco mais separado do município. Eu não sei se esse gráfico está muito fácil de observar, mas, bem, primeiro ali, nas duas primeiras barras, os estabelecimentos, a primeira barra para o Brasil e a segunda no município de São Paulo, a gente pode perceber que a maioria dos estabelecimentos no Brasil atende exclusivamente ao SUS e são os convênios cadastrados no CNES. É claro que a gente também lida com uma informação que nem sempre está de acordo com aquilo que na realidade é. Né? Mas, enfim, no Brasil a gente teria uma maioria de estabelecimentos conveniados exclusivamente ao SUS, né? E a gente vê em azul ali, proporcionalmente, né, mais estabelecimentos no Brasil do que no município de São Paulo, é isso que acho que é o maior destaque. Além dos outros estabelecimentos que no município de São Paulo estão ali em laranja e são bastante representativos. Dentro desses outros a gente tem os planos públicos e os particulares. Aqui a gente entende que pode haver um confundimento do que é convênio particular com convênio privado, seguro, algum outro tipo de nomenclatura que seja dada e que não seja padronizada, né? Porque eu acho complicado a gente entender que todos esses estabelecimentos atendem apenas pagamento direto. Bom, aqui
aqui, só para ilustrar, a gente trouxe alguns dados sobre financiamento, né, da atenção à saúde no país. A gente percebe que apesar de ter 20%, 22% da população atendida por plano privado, a gente tem um gasto por planos que é responsável mais ou menos por 30% do total gasto em saúde no país. Com pagamento privado direto, desses 40 bilhões, aproximadamente 22 bilhões são com medicamentos. E aí a gente tem uma divisão praticamente 50% entre gasto público e gasto privado. Ao longo dos anos, daquela mesma informação, mas em verde ali está o gasto público, federal, estadual e municipal, e em azul está o gasto dos planos privados. Eles crescem muito, com a mesma inclinação praticamente, né? Bom, a gente trouxe, é claro, uma ilustração do mínimo que a gente tem para o tempo que a gente tem disponível. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco de onde a gente pode pegar essas informações e outras que estão disponíveis lá, inclusive tabular esses dados, que vocês fiquem à vontade para achar, né? Na página da ANS, ans.gov.br, a maioria dos links está ali dentro de informação em saúde suplementar, na barra verde. Dentro de publicações a gente tem tudo que a gente publica, imprime, e aqui a gente traz tudo em PDF também, inclusive as versões anteriores, né, de outros trimestres. Em dados gerais, a gente tem uma visão bastante geral do setor, que a gente atualiza trimestralmente, e em perfil do setor a gente tem basicamente os mesmos dados que estão em publicações, mas abertos em Excel, Access e alguns outros sistemas que vocês podem acessar os dados diretamente e aí fazer outras formas de tabulação. Então, dentro de publicações, aí eu vou destacar o caderno de informação de saúde suplementar. Né? Dentro do caderno a gente tem informações de beneficiários, operadoras, planos, atendimentos, eventos de saúde, estabelecimentos também. A gente dá o foco principalmente nos estabelecimentos que atendem convênio e faz a comparação com os que atendem SUS também. E dentro desse caderno a gente tem a seção em pauta. Trimestralmente a gente faz um artigo técnico, né, nos moldes do artigo científico, mas é um artigo técnico, e a gente sempre aborda alguns temas que estão mais em moda, né? Vocês podem acessar ali também naquela parte. A gente também tem o Atlas Econômico e Financeiro da Saúde Suplementar, que pode ser observadas informações por regiões geográficas, das operadoras também. E o Anuário ANS, que aí tem dados mais específicos econômico-financeiros e tem dados individualizados para cada operadora. Então, se você quiser verificar a situação de cada uma, são os dados oficiais, que elas mesmas enviam. Uma outra forma de acessar esses dados é a partir do ANS Tabelete, está no link direto, bem na página. A lógica de acesso é muito similar ao Tabinete do DataSUS. Aliás, o modelo do DEF é emprestado deles. Assim. E aí, o que a gente tem lá dentro? Dentro dos consultas de beneficiários, a gente tem a possibilidade de tabular o F, região metropolitana e capital, município, operadora, e os dados de mortalidade que foram publicados na Saúde Brasil em 2006, eles também estão disponíveis aqui no Tabinete, inclusive com uma série de 2004 a 2006. Então, sempre que a gente atualiza, a gente publica também no Tabinete. A gente tem consultas sobre operadoras, aquelas com registro ativo e também as receitas de contraprestações e despesas. Como indicador, a gente tem a taxa de cobertura e a gente tem um link para a população residente que chama a página do DataSUS. Então, aqui é só um exemplo, acho que todos devem conhecer, né, o Tabinete do DataSUS, é a mesma lógica, mas aqui eu escolhi faixa etária, região metropolitana, para assistência médica em São Paulo. E aí aqui eu posso pegar os dados dos beneficiários de assistência médica, que são os dados do CIB, né? Dentro do perfil do setor, como eu tinha falado, a gente tem informações mais abertas, né, em Excel e alguns arquivos Access, e a gente pode acessar o CIEP, que é o Sistema de Informações Epidemiológicas. Atualmente, esse sistema tem dois grandes blocos de informação, que são aquelas referentes às internações do SUS, são as informações do ressarcimento, e informações sobre mortalidade, também uma outra forma de tabular, além do Tabinete, mas é a mesma fonte de dados. E aqui eu fiz um exemplo também, eu peguei morbidade por UF em região geográfica, sendo que essa morbidade é nas internações do SUS. E aí a gente pode verificar aqui que o parto único espontâneo é a maioria dos atendimentos que caem no ressarcimento, né?
Em todas as regiões do país, o parto único é o primeiro colocado. Bom, além dos dados que a gente mesmo produz, né, em cujas fontes em geral são as operadoras, a gente também faz interações dos nossos dados com outros cadastros nacionais. O Cartão Nacional de Saúde, apesar de dar cobertura, principalmente em beneficiários da saúde suplementar, ainda é uma cobertura baixa, a gente utiliza também os dados do Cartão Nacional de Saúde, inclusive eles estão incluídos no projeto do Cadastro Único. A gente utiliza essa base para identificar os indivíduos também. O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde é a base oficialmente que a gente utiliza, e aí a gente filtra estabelecimentos que atendem plano privado quando a gente quer fazer alguma análise das nossas redes, principalmente. O Sistema de Informação sobre Mortalidade, que a gente iniciou o trabalho para o Céu de Brasil 2006, com os dados de 2004, e aí a gente vai incluindo à medida que a gente vai tendo acesso aos dados. O Sistema de Informações de Nascidos Vivos, em que a gente cruza as mães desses bebês, né? A gente só tem o nome delas, e aí a gente vai encontrar as mães que são beneficiadas. A informação do ressarcimento, que é o cruzamento da IH com esses beneficiários, que é o que está disponível lá no CIEP, e o CIH, que é a comunicação de informação hospitalar, que a Marisélia deve falar. Bom, esses dados, como são dados de interação das bases, né, principalmente aqui na rede assistencial, a gente pode verificar a maioria deles no site do DataSUS. Clicando em rede assistencial, por tipo de atendimento, a gente pode puxar alguns dados de acordo com o convênio que esses estabelecimentos têm. Então, se vocês quiserem dados de estabelecimentos, aqui também é uma fonte. Bom, eu tinha trazido, mas como eu falo bastante, eu vou falar, mas é uma publicação que foi a venda do nosso primeiro linkage com o SIM. Né? Os nossos dados também fazem parte do IDB. E aí estão aqui dentro do folder e a gente tem, além do nosso indicador de cobertura para o plano privado de saúde, que faz parte do IDB, não é nosso, né? Do IDB. Além do indicador de taxa de cobertura por planos privados, que usa dados do CIB, a gente também participa na discussão dos indicadores que fazem parte do IDB. E no que a gente puder contribuir com informação, a gente faz. E o que a gente espera do nosso trabalho, né? Que essa informação sirva para regular, que é o nosso maior objetivo. Avaliação e informação sobre a qualidade da assistência prestada pelas operadoras. Esse é um desafio também, se aproximar da qualidade. A gente passou do momento da quantidade, agora a gente vem aprimorando os dados que a gente tem para tentar se aproximar com o que de fato é feito. Avaliar a situação econômico-financeira das operadoras. Integrar as informações produzidas pela saúde suplementar e pelo sistema público, isso a gente tenta fazer no máximo que a gente pode com as ferramentas que a gente tem. E conhecer as informações de saúde do país. Permitir a disseminação, utilização do planejamento, avaliação, controle, aperfeiçoar o sistema de saúde nacional. O máximo que a gente pode disponibilizar de informação, a gente faz. Para o SIM, aí o Álvaro perguntou aqui a forma de desagregação que a gente consegue disponibilizar. Como é um estudo probabilístico, né, a gente não tem exatamente quem foi, justamente porque a gente não tem esse número único ainda que pode cruzar os dados dos sistemas, algumas formas de desagregação são perigosas, né? As pessoas fazerem comparação entre municípios, entre regiões metropolitanas e chegarem a conclusões que, na verdade, estão ligadas a complicações do método, né, e não, de fato, das informações. Então, um município, por exemplo, que tem um sistema de informação de maior qualidade, vai informar o nome do indivíduo e outros dados do indivíduo com melhor qualidade, vai ser muito mais fácil encontrar esse sujeito. E aí a gente, inclusive as operadoras, por isso também a gente não utiliza dados de mortalidade aqueles municípios, aquelas operadoras que têm a melhor qualidade da informação. E não é isso que a gente quer. Gente, é isso. Obrigada. A gente está à disposição.